Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Tudo bom com vocês? Gente, estou fazendo mais um vídeo aí explicativo sobre... Hoje vai ser sobre esse componente aqui, ó. O capacitor, certo? Muita gente tem muitas dúvidas sobre ele, mas basta a gente estudar um pouquinho, buscar um pouquinho de informação, a gente passa a conhecer sobre esse cara, beleza? Gente, é o seguinte. Eu tenho três equipamentos aqui de medição para este componente, tá certo? Eu vou apresentar cada um deles. O primeiro é esse multímetro aqui, que é o que eu uso na bancada, e ele tem a função capacímetro, que é essa função aqui, ó, tá certo? Então o capacímetro está dizendo que mede até 100 milifarad. Sabemos que a grandeza da medição, a unidade de medida do capacitor é o microfarad. É uma unidade de medida abaixo do mili, né? Então 100 milifarad seria como se fosse 100 mil microfarad. Eu nunca vi um capacitor de valor tão alto. O mais alto que eu vi foi 22 mil microfarad, certo? Então ele faz uma leitura acima dos capacitores que a gente tem conhecimento, né, da área da eletrônica. Quem é da área da eletrônica, que, né, como eu, que trabalha com TV, som, fonte chaveada, vai além. Esse valor aqui vai muito além, tá certo? Esse é o primeiro teste para o capacímetro, para o componente capacitor, beleza? Em segundo lugar, nós temos essa pequena ferramenta aqui, ó, que ele também faz a medição de capacitores. Só que ele me dá três informações a mais desse componente. A primeira é o valor capacitivo em microfarad. Ele vai me mostrar uma outra leitura aqui que é o ESR. Já já eu vou explicar para vocês o que é o ESR. E ele faz a medição também de veloz. Veloz é a tensão de perca, tá? Até quantos por cento esse capacitor pode gerar de perca na tensão. Por exemplo, vamos supor que você sobrecarregue um capacitor com 100 volts e ele tem uma perca de 1%. Então, nesse caso, o fabricante garante que ele vai te entregar 99 volts, tá certo? 1% aí, 1 volt foi de perca, beleza? Então ele mostra o veloz, ele vai mostrar três informações: o valor capacitivo, o ESR e o veloz. E tem também esse outro componente, esse outro medidor aqui, que é o capa-check, né? Como o próprio nome diz dele aqui, ele faz a medição do ESR, tá? Ah, mas esse aqui não já tem? Tem, tá certo, esse aqui já tem. Mas são ferramentas diferentes, independentes. Talvez você não tenha essa ferramenta aqui, mas você consiga essa. Ou você não consiga essa daqui, mas você tenha essa daqui. Eu tenho as três ferramentas, tá? Eu tenho as três porque eu gosto de ter equipamentos de medição para me auxiliar, para me ajudar. O ESR, eu vou falar dele agora, significa resistência interna série, tá certo? É uma resistência que aparece dentro do capacitor, é uma resistência indesejável, tá? É uma resistência parasita que acontece dentro do capacitor. Porque o capacitor eletrolítico, ele é formado através de placas, né, em paralelo, conectadas em paralelo, e tem um líquido no meio dessas placas que é para formar isolação. É o chamado dielétrico. É um líquido, parece um óleo. Esse óleo, quando recebe uma energia, uma diferença de potencial, ele se solidifica. E quando ele vai para o estado sólido, ele tem a propriedade de isolar. Então as duas placas estão fisicamente encostadas, certo? Existe um papel no meio
é como se fosse assim, esses 3 meus dedos. Primeiro, aqui é o papel de isolamento, é claro que é micro, né? É muito fininho. Então, tem um papel, só que esse líquido que está lá dentro ele é condutivo. Então, é como se ele deixasse as duas placas em curto, tá certo? Mas quando você aplica uma diferença de potencial, esse líquido ele vai para o estado sólido. Quando ele vai para o estado sólido, ele deixa de conduzir. Então, ele faz com que as duas placas fiquem isoladas uma da outra, formando o componente capacitor eletrolítico. E essa ferramenta aqui, ela tem a capacidade de medir essa pequena resistência que existe entre as duas placas, tá certo? É o ESR. Aqui, como vocês podem ver, ó, aqui tem o valor de 0,1 micro até 0,9 é a faixa de cima. Então ele pode dar até 10 ohms, tá? Se chegar na parte amarela, ele pede para você comparar. Comparar com o quê? Com outro capacitor de mesmo valor. Se o outro capacitor de mesmo valor der a medição na faixa verde, o primeiro capacitor que foi medido na faixa amarela, você descarta ele. E se der na faixa vermelha, não tem nem o que contestar, né, cara? Tá ruim. A mesma coisa, ó, se for de 1 micro até 99, já é essa segunda faixa, já é mais crítico. Então a leitura só vai de 0 a 5 ohms, tá certo? Aqui ele tem uma tajazinha de 250 até 450 volts, que é para ser tolerado, né? Você leva em consideração, na verdade. Quanto maior a tensão, você leva em consideração isso aqui. Se for um capacitor de 10 micro até 100 micro, ó, vai ficando crítico, né? Vocês estão percebendo que cada vez vai ficando mais crítico ainda. Um capacitor que ele é de 10 microfarad até 100 microfarad, ele só pode dar no máximo 2 ohms. No máximo 2 ohms, tá? A partir daí ele já pede na faixa amarela para você fazer uma comparação. Se ele der 10 ohms, ele já está ruim, tá? Para o valor dele, ele já está ruim. Se for um capacitor de 100 micro até 10 microfarad, ó, quanto ficou crítico, apenas 1 ohms ele pode dar, tá certo? Então vamos aqui fazer algumas medições, beleza? Vou pegar esse capacitor aqui, ó, está novo, nunca foi utilizado, tá? O capacitor, quando ele nunca é utilizado, geralmente ele vem com os terminais grandes, tá certo? O maior é o positivo, ó, tá conectado desse lado, e o menor tá conectado do lado dessa faixinha aqui, que é o negativo, tá certo? Então vamos começar com essa ferramenta aqui, que é meu multímetro de bancada, o que eu uso, tá certo? Então já está na função capacímetro. Vou colocar, tanto faz, tá? Para medir capacitância, tanto faz, mas eu vou colocar a ponta preta no lado negativo e a ponta vermelha no lado positivo. Bora ver. Pronto, ele está mostrando lá 938 micro, tá certo? A imagem não está muito bem focalizada não, mas deixa eu aproximar mais aqui que eu tô fazer tudo com a mão só é ruim aqui. Vamos ver, dá para fazer essa. Aqui e aqui. Bora ver. Olha lá. Microfarad 940. 940 microfarad, que foi o valor que deu, mas ele é de 1000, tá vendo? Então tá próximo. Deu um valorzinho um pouco abaixo, mas está muito próximo do seu valor que foi fabricado. Agora eu vou igualar os terminais dele aqui. Eu vou colocar nessa outra ferramenta aqui, ó. Aqui tanto faz, ele pede para você ligar entre o pino 1 e 2, ou 2 e 3, ou 1 e 3, tá certo? Eu vou colocar aqui entre o 1 e o 3 mesmo. Pronto, coloquei aqui. Dá um toque no botão azul. Bora ver, ele demora um pouco. Tá fazendo a leitura. Pronto.
Vocês podem ver que a leitura dessa ferramenta aqui, ela foi muito precisa com essa, né? Na primeira medição ele deu mais ou menos isso, 936, 938. Depois na segunda medição foi que ele deu 940. Ele está dando aqui, ó, 936. Ele está mostrando um ESR, resistência equivalente interna do capacitor. Opa, peraí que ele tem auto power, tá? Ele se desliga sozinho. Auto power off, que chama. Com o tempo ele se desliga sozinho. Deixa eu aproximar mais aqui, fica mais legal de ver. Pronto, aqui ó, capacitor ESR 0,13 ohms e o veloz, que é a tensão de perca, apenas 0,8%, tá certo? Então vamos lá, deu 0,13, tá certo? Um capacitor de 1000 deu 0,13. Se a gente olhar o valor dele aqui, como ele é de 1000, ele é por 35 volts. Agora eu tenho essa tabela, vou colocar, deixa eu tirar aqui um pouquinho de cena, aqui para eu poder explicar essa tabela. Olha só, essa tabela aqui é uma tabela de ESR, tá certo? Deixa eu pegar ele aqui, a tabelinha de ESR, vai fazer para você usar como comparação. Ele é de 1000 micro por 35 volts, então eu vou procurar ele aqui, ó, 1000 micro por 35 volts, 35. A coluna é essa e a linha é essa aqui, ó. Então ele deu 0,13, né? Aqui, ó, 0,1. Então, pela tabela, me garante que o capacitor está ok, está bom. Isso aqui é a resistência ohmica, tá? Que acontece entre as placas do capacitor. Deu abaixo de 1 ohms, um valor muito baixo, tá certo? Eu vou deixar a tabela de lado aqui e vou usar essa outra ferramenta aqui, ó. Deixa eu ver se ela ficar assim, fica melhor. Deixa eu apoiar ela aqui. Pronto. Vou colocar assim para ver legal. Pegar as ponteiras dela aqui. Peguei. Então vamos ver quanto é que esse aqui tá dando nesse aparelho. Olha lá. Aqui está o zero. Tá vendo? Aqui vocês podem ver no cantinho desse aparelho aqui do capa-cheque. Vocês podem ver lá, ó. Deu abaixo de zero. Tá certo? Isso informa que realmente o capacitor está ok. Tá certo? O capacitor está bom. Foi passado por 3 equipamentos de teste, mostrando que o aparelho, que o componente está bom. Mas por que disso? É porque quem trabalha na área de fonte chaveada ou em alguns aparelhos médico hospitalar, aparelhos de precisão, o cara precisa ter alguns tipos de ferramenta para auxiliar ele, para ele não sair trocando todo tipo de capacitor, né? Até porque tem valores de capacitores que são críticos, são ruins de achar, e quando é original ele é mais caro. Então se você tiver uma ferramenta que possa medir o seu valor capacitivo, vai te auxiliar, vai ajudar você a fazer um ótimo trabalho, um bom conserto. Agora eu vou pegar um outro capacitor aqui. Esse capacitor aqui, como vocês podem ver, ele sofreu um alto aquecimento. Ele expulsou o dielétrico que estava dentro, tá certo? Que é aquele óleo. Se o capacitor apresentar um aquecimento, ele vai ferver o óleo que está lá dentro. O óleo vai passar do estado líquido para o estado gasoso, isso é lógico, né? E ele vai começar a expulsar através dessas fresnazinhas aqui, essas aberturas aqui. O óleo vai embora e o capacitor seca, né? Tem que nem muitos técnicos falam, o capacitor está seco, tem que trocar. É por conta desse óleo que evaporou, tá certo? Então bora fazer a medição dele agora. Aqui para ver o valor dele. Vamos lá, o valor dele é de 330 micro. Então vamos ver quanto que ele vai se apresentar.
Bom, o capacitor que é de 330 tá com aproximadamente 205. Ele perdeu mais de 125 microfarad, ele perdeu, tá certo? É uma perca de mais de 33%. É um valor muito alto. Agora vamos colocar aqui no capa-cheque. A gente vê quanto que está apresentando no capa-cheque. Se houve um aumento da resistência interna desse capacitor. Olha lá. Como ele é de 330, a escala para ele é essa de baixo aqui, ó. De 100 até 10.000. A escala para a medição dele é essa escala de baixo. Então bora ver. Opa, pronto. Ele está se apresentando lá com 8 ohms, tá certo? Aqui é o 5, 6, 7, 8. Deixa eu ligar de novo aqui. 8 ohms. Como vocês podem ver, ele está dentro da tarja vermelha. Dentro da tarja vermelha, o capacitor está ruim. Agora vamos lá para a tabela. Tirar os aparelhos aqui. Vamos lá para a tabela. Capacitor de 330 por 200 volts. 330 é a linha. A coluna é essa daqui. Pode ser a 250, tá? É a mais próxima aqui entre 200 e 160. Pode ser qualquer uma das duas aqui. Então, vamos ver aqui. 250, 330, a linha é essa. Ó, ele deveria apresentar abaixo de 1 ohms. Apenas 0,2. Tanto se ele fosse de 160, que também está próximo de 200. Ou se ele fosse de, como ele é de 200 volts, se ele tivesse o 200 aqui, né? Então pode ver que entre as duas aqui dá na mesma. Então a tabela mostra que ele deveria se apresentar abaixo de 0,2 ohms. Mas ele se apresentou com 8 ohms. É um valor muito alto, tá certo? Então isso mostra que através da tabela que ele também, é claro que visivelmente eu estou só usando como exemplo, tá, gente? Visivelmente ele está ferrado. Mas o que pode acontecer? Você pode ter um capacitor como esse aqui, ó, não estufou, tá certo? Ó, deixa eu aproximar aqui. Esse aqui, ó, ele não estufou, não está estourado. Isso aqui é cola, tá? É que o fabricante, quando coloca ele na placa, para evitar a vibração, eles colocam uma cola em volta, mas não está estourado não, tá certo? Ele tá... Deixa eu tentar focalizar aqui. Minha câmera tá ruim hoje para focalizar. Mas isso é cola, não é que ele tá estourado não, viu? Eu vou tentar conectar ele aqui. Aqui tem uma medida, uma pino 1, 2 e 3. É para mim colocar componentes que serão soldados. Eu não vou conseguir colocar ele aqui por causa dos terminais. Mas eu vou tentar conectar ele aqui. E a gente vai ver qual o valor que vai dar, tá certo? Conectar entre o pino 1 e o 2 aqui. Eu só tenho que ficar segurando, porque eu não vou conseguir fazer a solda agora. Vai demorar muito. Assim dá pra ver. Bora ver que medição que ele vai dar. Ele correu aqui. De novo. Peraí, gente, é porque eu não estou encostando direito aqui. Ele está dando uma medição totalmente equivocada aqui. É porque o correto aqui seria soldar os terminais dele.
Se você não soldar, você apresentar qualquer mau contato, ele já dá uma falha na leitura. Ah não, eu peguei o capacitor errado, né, gente? É esse aqui, é o estourado. Quem se equivocou agora foi eu, desculpa aí, gente. Bora ver. Pronto, olha lá. 142 microfarad, um valor bem abaixo. O ESR deu 10 ohms, esse aparelho, e o Veloz deu 12%. É uma perca muito grande, tá, gente? Uma perca muito grande, 12% da energia que for aplicada a ele. É claro que não vai ser utilizado, né? E nessa situação, nenhum técnico vai pegar um circuito eletrônico, vai ver o capacitor nessa situação e vai achar que ele tá bom, tá certo? Esse vídeo só foi para demonstrar como os 3 equipamentos que pode ser utilizado para fazer uma medição de capacitores, esse componente aqui. Se você quiser, você pode adquirir esse aqui. Aqui no Brasil tem dele para vender, mas se você não encontrar dele, procura no Mercado Livre, né? Não deixa de ser no Brasil, mas no AliExpress também tem para vender, tá certo? É baratinho, só demora para chegar. Gente, espero ter ajudado, contribuído em mais essa informação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal, ative aí o sininho de notificações para quando eu fizer vídeos novos vocês receberem. Dê o joinha aí, dê seu like, dê seu comentário. Isso vai me ajudar a continuar postando vídeo para vocês. Beleza, gente? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu!